Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde também a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Ô, Vera, vamos falar do que está acontecendo agora após a renúncia, né, do presidente da Petrobras, depois de ter sofrido muita pressão aí por parte do governo, inclusive de colegas conselheiros que também o pressionavam para que ele deixasse a empresa. De fato, ele fez isso na manhã de hoje. Aí o conselho nomeou um interino, que não era quem o presidente queria, né? Exatamente, Cássia. O conselho nomeou Fernando Borges, que é o diretor de produção, como interino. Por quê? Porque o indicado pelo governo, apenas 40 dias depois do José Mauro Coelho ter assumido, o Caio Paes de Andrade ainda não passou por todas as etapas de conformidade previstas no Estatuto da Petrobras, previstas também na lei das estatais, que fazem com que o indicado tenha de cumprir uma série de exigências e ter o seu nome aprovado pelo comitê de pessoas da empresa. Ele ainda não cumpriu toda essa via crucis, então por isso não pôde ser nomeado interinamente. Poderá vir a ser nomeado depois da convocação de uma assembleia extraordinária dos acionistas, uma assembleia que vai ter uma missão não só de confirmar o Caio Paes de Andrade interinamente, porque não pode fazê-lo definitivamente, mas também trocar os demais conselheiros, porque com essa troca intempestiva você tem que trocar todos os conselheiros e inclusive o Caio Paes de Andrade tem de ser nomeado conselheiro para vir a ser nomeado presidente da empresa. Então você veja o grau de improviso e o grau de correria na principal companhia do país, principal empresa do Brasil, enfim, internacionalmente, com acionistas aqui, acionistas fora, e tudo isso já gerou consequências, né? Além dessa necessidade de convocar às pressas uma assembleia, a CVM acaba de abrir um processo para investigar as circunstâncias da troca do comando da empresa. Porque o comunicado veio às 10 da manhã, mas desde sexta-feira já vinham rumores da queda do José Mauro Coelho. Na verdade, ele já tinha tido o seu nome retirado pelo governo, o governo já tinha indicado um sucessor, mas tudo isso fez com que o pregão abrisse e as ações da empresa abrissem em queda livre. Aí, com o comunicado à CVM, às 10 da manhã, teve uma suspensão da negociação dessas ações e elas voltaram numa leve alta. Mas agora a CVM abriu um processo para investigar as circunstâncias do anúncio, se ele cumpriu todas as exigências da lei das estatais, etc. Então é a empresa envolta numa grande confusão, numa grande perda do seu valor, numa grande crise de imagem aqui e no exterior, e todo o ambiente de negócios e de investimentos no Brasil contaminado por uma intervenção nunca antes vista, feita pelo governo, que é o acionista majoritário, dentro da empresa, com ataques à reputação da própria empresa. O presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, passaram os dias todos do feriado desferindo ataques violentos aos diretores, aos conselheiros e à própria empresa. Tudo isso tem muita perda para uma companhia que é de capital misto. E, Vera, diga, Nadédia. Eu ia perguntar com o papo de CPI da Petrobras, né? Se muda alguma coisa. Vocês vejam a que ponto a gente chegou. O governo propondo uma CPI para investigar a empresa da qual ele é o maior acionista. Governo nenhum nunca propõe CPI para nada. Isso é uma coisa absolutamente antinatural. CPI é um instrumento da minoria, é um instrumento de oposição. Aí o presidente Jair Bolsonaro lança a ideia de uma CPI, imediatamente toda a sua base passa a fazer coro a essa ideia estapafúrdia e maluca, e você passa o fim de semana inteiro alimentando isso, que na verdade era só uma chantagem sobre o conselho e sobre a direção da empresa. Era para forçar justamente o José Mauro Coelho a pedir demissão e os demais integrantes do conselho a fazerem o mesmo e a empresa nomear o designado pelo Bolsonaro na esperança
de que isso possa surtir alguma mudança na política de preço. Então, imagino que esse despautério de uma CPI governista, né, mas a gente já viu várias coisas que só são possíveis de existir num governo tão disfuncional como o de Jair Bolsonaro. Agora, uma CPI governista ainda não tinha, a gente pode dar check, eu acho que agora está afastada essa ideia maluca. E Vera, será que as pessoas vão perceber alguma alteração do preço do combustível nas bombas depois de toda essa agitação? Você veja, Nadédia, o que determina a paridade internacional do preço dos combustíveis não é uma lei específica, é uma série de leis e o Estatuto da Petrobras, tudo isso combinados, né? A lei das estatais, a lei das SAs e o Estatuto da Petrobras e o fato de que, pelas leis de mercado, ninguém vai topar importar combustível mais caro para vender mais barato, tendo prejuízo. Então, é esse conjunto que dita a paridade. O Bolsonaro já trocou 3 presidentes da Petrobras sem ter êxito para mudar essa política, porque a empresa tem que prestar uma série de satisfações ao mercado, satisfações a acionistas, ela tem uma série de regras de compliance que não permitem ela ser usada como um instrumento de governo e um instrumento eleitoreiro, um instrumento para o governo fazer preço. Então, eu acho pouco provável que o Bolsonaro faça isso sem que haja uma série de consequências graves para a empresa, inclusive ações na Bolsa Americana, inclusive novas ações na CVM, porque é uma companhia extremamente regulada. Então, não é tão simples. Ele faz isso mais como uma espuma eleitoreira para mostrar à sua base de seguidores e ao seu eleitorado que ele está muito empenhado em baixar o preço dos combustíveis, quando existe algo que diretamente o governo federal poderia fazer e poderia assinar como uma tentativa de baixar os preços, que seria fazer o quê? Usar os seus dividendos, usar aquilo que ele recebe como acionista majoritário e subsidiar o preço do combustível por um tempo, dizer que está fazendo isso em nome da necessidade de baixar os preços, porque as pessoas não podem pagar, não podem arcar com o combustível nesse valor, e aí fazer uma escolha política, uma política de preços, que também poderia ser questionado. Poderia ser questionado na Justiça Eleitoral, por exemplo, se isso não é algo eleitoreiro usando o cofre do Tesouro. Então, as possibilidades são limitadas, mas o governo não foi para essa, que seria ele agir e usar o seu dinheiro para subsidiar o preço dos combustíveis. Então, diante desse quadro, eu acho que a gente vai ficar enxugando gelo. A empresa pode segurar por algumas semanas, por alguns meses, o preço dos combustíveis, mas em algum momento ela vai ter de chegar lá, sob risco de haver um desabastecimento no país. Não é simples e certamente, dada essa lambança, esse ambiente todo não vai ajudar o Bolsonaro eleitoralmente. Eu não vejo como isso possa reverter em votos para além daqueles convertidos que já votam nele. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera. Amanhã tem mais, até lá. Pois é, amanhã tem mais. Vamos ver se a empresa resiste até lá. Até amanhã, gente. Bom jornal para você. Até.